O ChatGPT é uma AGI, ou uma AGI, se a gente fosse falar em português. É isso mesmo que você ouviu, o ChatGPT já é uma AGI. E digo mais, o ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, todos eles são AGIs. Mas Bob, de onde você está tirando essa ideia da tua cabeça aí que você está inventando coisa? Todo mundo já sabe que a inteligência artificial ainda não é uma AGI. É notícia todo santo dia dizendo que não é uma AGI. Todo dia sai uma notícia que algum dia nós vamos chegar na AGI. E que a AGI não foi atingida, e que a AGI, que não sei o que. Vem comigo que eu vou explicar para você a confusão que está acontecendo e por que esses modelos são AGIs. Sim. Então, pessoal, para a gente conseguir entender por que esses modelos de LLM já são AGIs, ao contrário do que vem sendo dito, a gente precisa entender um pouco da história da inteligência artificial, as coisas que foram acontecendo e quando que isso começou a ser falado e quando que essa ideia de AGI surgiu, para que a gente consiga entender o que está acontecendo e para onde estamos indo. Nós vamos precisar também de um pouquinho de conhecimento de psicologia e de biologia para a gente conseguir entender como funciona uma inteligência e como que ela acontece, para que a gente consiga decidir se é uma AGI ou não. Então a primeira coisa da história da inteligência artificial que a gente precisa saber é que as primeiras inteligências artificiais, elas eram realmente muito específicas, mas muito específicas mesmo, que a gente chama de inteligência artificial estreita. Então, por exemplo, poderia ser uma inteligência que só sabe jogar jogo da velha, uma inteligência artificial que só sabe jogar damas, só sabe jogar xadrez, só sabe resolver um problema específico, e aquela única coisa que ela consegue fazer é resolver aquele problema específico. Então, com as redes neurais modernas e com tudo mais que estava acontecendo, os sistemas começaram a se tornar mais flexíveis e ter um pouquinho mais de margem para erro. As inteligências artificiais começaram a ser menos programadas, elas começaram a se tornar uma coisa que começa a descobrir a solução sozinha, que ela começa a ter uma certa independência e ela começa a fazer algumas coisas que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, que é essa mesma que vai chegar até os dias de hoje no ChatGPT. Porém, a conversa séria sobre AGIs começou a surgir na hora que os modelos já de xadrez, os modelos de dama já estavam muito bons e você percebia que se uma inteligência aprendia a jogar damas, ela não necessariamente sabia jogar xadrez. E se ela soubesse jogar xadrez, ela não necessariamente saberia jogar gamão, ou jogar truco, ou jogar qualquer outro jogo. E aí começa a surgir as primeiras ideias de AGI, pensando assim, eu quero uma inteligência geral que consiga não só aprender xadrez, consiga jogar damas, consiga fazer outras coisas. Isso me lembra uma entrevista que o Lex Fridman fez com o Matt Botvinnik, que era um neurocientista que estava fazendo alguns tipos de pesquisa sobre inteligência artificial, e ele já estava apontando nessa direção de que estava surgindo uma AGI e que alguns modelos que ele treinava para algumas tarefas estavam começando a fazer o que ele estava começando a chamar de metacognição, que é o pensamento sobre pensamento. Essa palavra metacognição é uma palavra importante para a gente entender o que as inteligências artificiais do futuro vão precisar fazer para elas serem inteligências de verdade. Minha formação é em psicologia, e em qualquer definição de psicologia, de inteligência, é quase que consenso que metacognição precisa existir. Mas afinal, o que é uma metacognição? Metacognição é quando você pensa sobre o seu próprio pensamento. Então imagina que você joga futebol. Quando você pensa sobre como jogar futebol melhor, você está pensando sobre aquilo que você pensa. Quando você é um escritor e está pensando como escrever melhor um livro, como melhorar o seu livro, você está pensando sobre como escrever um livro. Um médico pensando sobre a própria profissão e por aí vai. E nessa entrevista com o Matt Botvinnik, já estava meio claro assim que esse era o caminho, e ele já estava conseguindo fazer com que uma IA utilizasse conhecimentos que ela já tinha aprendido no outro aprendizado para acelerar o aprendizado de alguma coisa no futuro. E o principal requisito para alguma coisa ser uma AGI, nesse caso então, era você ter um modelo de inteligência artificial que não precisava ser retreinado para que ele aprendesse uma outra coisa, para que ele conseguisse sair de um contexto e dar boas respostas em outro contexto. Porém, olha que interessante, as LLMs atuais já fazem isso. Você faz um treino só, você prepara o modelo uma vez só, e esse modelo consegue falar diversas línguas, esse modelo consegue fazer programas de computador, esse modelo consegue conversar sobre diversos assuntos, medicina, psicologia, matemática, biologia, arquitetura, história, geografia, e ele não precisa ser retreinado para fazer isso. E esse era o grande sonho de todo pesquisador de IA, conseguir fazer esse modelo que conseguisse trabalhar em diversas áreas. Tá, mas Bob, então por que as pessoas continuam dizendo que não foi atingida a AGI? O que aconteceu na verdade é que quando o Sam Altman entrou para a mídia, ele subiu essa régua e ele dificultou um pouco o critério para as coisas se tornarem uma AGI. E na verdade a inteligência nessa hora virou uma coisa quase que humana e capaz de resolver problemas e que ela vai trabalhar para a gente e que todas essas coisas. Ainda nesse mesmo sentido da ideia do Sam Altman, o Ray Kurzweil, que é outro futurista, que é um cara bem importante e relevante nessa área, ele sempre vivia falando que um dia a inteligência artificial ia superar a inteligência humana e que um dia a inteligência artificial ia chegar num
ponto que se chama de singularidade, que é um momento que a gente já nem sabe mais onde que essa inteligência pode chegar. Isso tudo apontava para um ponto específico, com um momento específico, com uma coisa específica que ia acontecer dia tal, não tinha AGI, dia seguinte tem AGI. Isso nunca vai acontecer. Isso está ficando tão claro que o próprio Sam Altman, numa entrevista recente no Logan Bartlett, ele mesmo admitiu que ele mudou de perspectiva e ele mesmo disse que não acredita mais nesse ponto divisor de águas em que existe AGI e para trás não existe. E isso é fácil de entender, a gente já até sabe disso intuitivamente. Porque se a gente for pensar na inteligência humana, por exemplo, a gente sabe que a inteligência de um bebê não é a mesma inteligência de um arquiteto, de um engenheiro formado, de uma pessoa adulta já que sabe jogar xadrez e que sabe fazer um monte de coisas. Mas é óbvio que a gente sabe que o bebê, mesmo sendo um bebê, ele é inteligente. E a mesma coisa vale para o resto de toda a inteligência do planeta Terra. Um cachorro tem um tipo de inteligência, um elefante tem um tipo de inteligência, uma planta tem outro tipo de inteligência, cada uma num nível completamente diferente, porém ainda assim inteligente. Isso significa que a célulazinha lá, aquele serzinho unicelular, daquela época da escola que a gente estudava que tinha células que se dividiam sozinhas e se multiplicavam de forma assexuada, aquilo ali era uma inteligência muito mais primitiva. Só depois, mais pra frente, que duas células precisavam se misturar para gerar um ser, e os primeiros seres não tinham sistema nervoso, e aí surge o sistema nervoso, e a partir de um monte de melhorias ao longo de milhares de anos, surgem vários tipos de seres com inteligências completamente diferentes. Até que um dia chega na própria psicologia e os psicólogos começam a perceber que um músico pode ser um excelente músico, mas ele pode ser um péssimo médico. Um excelente médico pode jogar bola muito mal. Um jogador de futebol que joga muito bem pode ser um péssimo cozinheiro. E por aí vai. E aí a gente começa a entender que a inteligência, ela não é simplesmente uma coisa assim que tem ou não tem. É uma coisa que vai se desenvolvendo. É uma coisa que as pessoas têm com qualidades diferentes, quantidades diferentes, e que mesmo quando você tem um bebê que é incapaz de jogar xadrez, ainda assim você consegue dizer que é inteligente. E uma das coisas mais interessantes quando a gente começa a pensar em inteligência do ChatGPT especificamente, se a gente for um pouquinho audacioso e tentar observar o que ele faz exatamente bem, qual que é o tipo de inteligência que ele realmente é bom, as respostas vão ser muito mais próximas de dizer que ele tem uma inteligência verbal e só. E ele não vai ter outro tipo de inteligência. E por isso que ele conversa muito bem, e por isso que ele fala muitas línguas, e porque ele programa em linguagens de computador. Porque ele é um conversador. Mas saindo da esfera da conversa, na hora que ele tem que explicar e dar satisfação do que ele sabe, ele não consegue, porque faltam outros tipos de inteligência que combinadas com essas consigam se tornar uma coisa mais avançada. Mas até chegar nesse ponto, a gente já consegue ver que sim, ele é uma AGI. Sim, ele consegue resolver diversos tipos de problemas sem precisar ser retreinado. E isso que é a chave para a gente entender o que é AGI. Agora, essa AGI que está para vir para o futuro, que muito provavelmente vai seguir nesses pequenos passos que a inteligência artificial vem dando ao longo dos anos. A história das redes neurais, ela mesma vem dando pequenos passinhos de pequenas melhorias ao longo dos anos. Ela mesma começou muito simples, resolvendo só problemas lineares, para depois ela inventar uma forma de resolver problemas não lineares, para depois ela inventar uma forma para conseguir crescer de tamanho, para depois ela conseguir raciocinar em várias camadas, para depois ela conseguir interpretar a linguagem, para depois ela conseguir interpretar a linguagem de forma paralela, como é o ChatGPT agora. Então, pode ter certeza que esses pequenos passos vão continuar sendo dados e muito provavelmente lá na frente, lá no futuro, uma combinação muito inteligente dessas diversas formas de inteligência vão ser combinadas, porque hoje mesmo no próprio ChatGPT ele já combina redes neurais com aprendizado por reforço, que são duas técnicas completamente diferentes que surgem por pesquisadores completamente diferentes com abordagens completamente diferentes. Essas combinações elas vão continuar acontecendo. Isso significa, para pôr um ponto final nessa história de AGI, que mesmo que seu ChatGPT, quando dá aquela resposta completamente errada, ainda assim ele é inteligente. Isso me faz lembrar quando eu era criança que tinha uma banda brasileira que chamava Legião Urbana e que o cara cantava com uma voz grossa. Lá no futuro surgiu uma outra banda que se chamava Pearl Jam e ele também cantava com um jeito meio assim, meio parecido. E na minha cabeça naquela época, o cara do Pearl Jam tinha copiado o Renato Russo. Só que eu não tinha a menor ideia que o Ed Vedder, o cantor do Pearl Jam, não tinha ouvido Legião Urbana, não tinha se inspirado. Mas na minha cabeça de criança, aquilo fazia total sentido. E nem por isso eu era burro. Porque respostas erradas fazem parte da inteligência. Ser inteligente não significa ser um Einstein, é muito mais simples do que isso. Porém, eu não posso deixar de dizer que essa forma como o Sam Altman popularizou a AGI é o que está na cabeça das pessoas. E mesmo eu, quando vou falar de AGI, muito provavelmente vou falar com esse novo significado, porque no final das contas foi ele que se popularizou. Não importa se ao longo da história aquele outro significado era mais correto.
porque agora a moda pegou e a AGI ainda não chegou. Se você quiser contribuir com o canal para que a gente continue fazendo vídeo como esse, seja membro, deixa seu like, valeu!